Beleza, boa tarde. O programa está já no nosso segundo momento, direto do Vistório, fazendo história, levando informação com precisão. Já está aqui do meu lado o ilustríssimo doutor Guilherme Paes. Sibeli, veja um pouquinho do doutor Guilherme Paes, onde ele é lotado. O Dr. Guilherme trabalha no escritório Barbosa e Paz, Sociedade de Advogados. Fale um pouquinho da sua formação, deu tempo para a gente pegar um pouquinho. Sem problema. Bom, eu sou advogado, sou especialista em direito civil e processo civil, e nós temos uma atuação já de longa data nessa área, né, na área de direito civil, processo civil, na área trabalhista, uma vez que o foco do nosso escritório é atender as pessoas físicas e jurídicas que têm negócios no estado do Piauí, fora do estado do Piauí. No nosso escritório já atende a todo o Brasil. E um dos focos do escritório é exatamente o inventário a partir de bens decorrente da sucessão. Beleza, como deu para ver, o nosso segundo momento hoje está voltado para direito sucessório, onde a gente vai pontuar muito bem. Já está aqui do meu lado o ilustríssimo doutor Guilherme Paes, que vai trazer informação com precisão para o público tardiar, que a gente vai andar na rede social e no Brasil e mundo, né? A gente está em todo o contexto, é com o senhor. Ficamos à vontade para discutir o que é direito sucessório, como ele acontece. O inventário, o nome inventário, ele é bem amplo. Na concepção dele, inventário é uma reunião de bens e direitos. Para o direito civil, o inventário na sucessão, do ponto de vista da sucessão, é a reunião de bens, direitos e obrigações que ocorrem após o falecimento de alguém, que é chamado de decúbitos. Então, quando a pessoa morre, todo aquele conjunto de bens, direitos, obrigações decorrentes daquela pessoa física que faleceu, vira um espólio, que é aquela massa, e essa massa de bens, direitos e obrigações, ele deve ser transmitido aos seus sucessores. Porque quando eu falo sucessores, porque nós temos os herdeiros, tem toda uma lógica que envolve isso, e tem vários caminhos a serem seguidos. Então, a gente tem sempre que observar, é o que eu sempre falo, e eu vou falar ao longo dessa entrevista, que o profissional, quando ele vai fazer ou um planejamento sucessório, ou quando ele vai fazer o processo de inventário, seja lá quais os procedimentos, ele tem sempre que observar os detalhes, né, de cada procedimento, ver o que é que tem ali naquele bem, aquele espólio, o que é que ele tem, e dar o melhor encaminhamento. Documento necessário para dar entrada no procedimento de inventário. É assim, isso não é a regra, eu vou dizer aqui o que eu acho interessante. Via de regra, as pessoas elas devem iniciar um processo de inventário pela Secretaria de Fazenda, no recolhimento do tributo, do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doação. O recolhimento do ITCMD, que aqui no estado do Piauí é de 4% do valor avaliado do que vai ser sucedido, né, do que vai ser transmitido, ele deve ser recolhido no prazo de 60 dias do falecimento, sob pena de multa. Após esse recolhimento desse tributo, o profissional ele deve observar qual o melhor caminho. Se o inventário, pelo inventário judicial ou extrajudicial. No inventário judicial, nós temos o arrolamento sumário ou o inventário propriamente dito. Qual a diferença dos dois? No inventário é quando não existe um consenso entre os herdeiros. Quando os herdeiros, ou quando eles não sabem quais são os bens, ou quando eles têm dificuldade de fazer uma reunião de obrigações, de direitos, do patrimônio do decujus, né, da pessoa que faleceu. Então, a opção é realmente o inventário judicial. Se os herdeiros, ainda assim, eu costumo dizer isso, eles têm um consenso, eles definem como eles querem fazer um inventário, como eles querem determinar aquela sucessão. Cria-se um planejamento, cria-se uma dinâmica de como isso vai acontecer. Então, nessa situação, o ideal é ir para o arrolamento sumário. Isso, obviamente, se dentro do... O que é que eu sempre digo para os meus clientes? Se dentro do espólio existem imóveis que devam ser regularizados, a gente opta pelo arrolamento sumário. Por quê? Porque ele finaliza numa sentença
homologatória daquele acordo. E após essa sentença, é possível fazer a regularização fundiária. Ou seja, a gente não precisa primeiro fazer uma regularização fundiária para depois fazer o inventário. A gente faz o inventário na modalidade de arrolamento sumário e após isso é feita a regularização fundiária. Aí você vai me perguntar, Guilherme, mas você está falando de bens imóveis, de regularização fundiária, o que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Muitas vezes, um bem imóvel que ele não tem uma escritura pública, que ele não é regularizado, Não tem um registro, né? ele não tem um registro de imóveis, ele precisa ser transmitido para os herdeiros. Se ele não tem um registro de imóveis, eu vou transferir somente um direito. Lembra que eu falei que é direito e obrigações? Então a gente vai transferir somente um direito. E isso gera uma instabilidade para os herdeiros. Isso pode gerar uma briga possessória. Isso pode gerar uma discussão com o próprio Estado sobre a titularidade daquele bem ou não. Então, qual é o melhor caminho para que a gente tenha certeza da transmissão do bem? Fazer o arrolamento sumário, coloca aquele bem como um direito, que aquilo ali vai ser transmitido para os herdeiros e para quem isso vai acontecer. E após isso, é feito o procedimento, seja lá quais as modalidades de regularização fundiária, e transmite diretamente para o herdeiro aquele imóvel, e a gente tem aí uma situação a gente traz uma segurança jurídica, não só para o herdeiro, mas também para a sociedade, para pessoas que façam negócios ali com aquele herdeiro referente àquele bem imóvel. O vício que o cara deixa muita herança, e tem alguns imóveis que regularizados, pode ter até já falecido alguém que está com a posse desse imóvel. É muito comum isso. A pessoa falece, deixa um bem para um herdeiro, aquele herdeiro, ele transmite aquele bem para uma outra pessoa, para um terceiro. E não passa da documentação. E isso não passa, porque não tem a documentação, e isso vai passando de pessoa para pessoa, numa linha, ao longo de anos, de muitos anos, de décadas, e já está no terceiro, quarto dono naquele bem, e a gente às vezes não consegue fazer essa linha possessória até chegar no que faleceu. Então, o que a gente sempre recomenda para todas as pessoas, que aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, mas é fazer um planejamento sucessório. Hoje, todas as pessoas que estão vivas, elas um dia vão falecer. Mas os brasileiros, eles não têm esse hábito de pensar naquele pior cenário, no dia ruim que vai acontecer no futuro. Então, o que a gente recomenda para os nossos clientes, especialmente aqueles que têm muitos bens, sejam bens imóveis, sejam bens móveis, direitos, ações, empresas, é fazer um planejamento sucessório que garantam que, quando do falecimento daquela pessoa, os herdeiros não passem por um momento de dificuldade, porque eles já vão viver um luto pelo falecimento. Então, que seja somente o luto, que não tenha um momento de dificuldade. Se eu puder dar um exemplo do que eu estou falando... Uma coisa que a gente está... Testamento. Cada testamento, tipo assim, tem uma riqueza X. Sim. Vai facilitar a divisão, o partilhamento de bens? Pode ser. Pode transformar o testamento em um inventário, já facilita? O testamento, na verdade, você vai seguir os testamentos, certo? Você vai dar cumprimento ao testamento. Mas o testamento, ele também pode gerar uma discussão jurídica. Se ele é válido, se ele não é válido, se a pessoa exprimiu aquela vontade daquela forma correta, se aquilo ali, a pessoa não estava envolvida por um sentimento, ou houve uma pressão. Então, assim, o testamento ele não traz essa segurança plena, mas, óbvio, o testamento ele exprime a vontade daquela pessoa, da pessoa que morreu. Então, o testamento ele é uma boa ferramenta para planejamento sucessório. Mas quando eu falo planejamento sucessório, o testamento é só uma das ferramentas desse planejamento. Por exemplo, todos os bens imóveis eles podem compor uma empresa, que aquela empresa vai ser a titular daqueles bens imóveis. E a pessoa que é titular do bem, hoje como pessoa física, passa a ser o titular da pessoa jurídica. Então, veja bem, vamos supor que a pessoa tem 5 imóveis, todos no nome da pessoa física. Se esses imóveis são todos alugados, o tributo recolhido é de 27,5%, que é o imposto de renda. Se a gente pega esse bem imóvel, coloca dentro de uma pessoa jurídica, de uma empresa, que vai ter o fim exclusivo de administrar esses imóveis, a locação vai ser feita através da pessoa jurídica. Então, o tributo já vai ser menor, já passa para, salvo engano, 15%. Então, já tem um ganho de quase 50%
em recolhimento de tributos referente à alocação. A pessoa faleceu. O que vai ser inventariado não são os bens imóveis, o que vai ser inventariado é a empresa. Então, são as cotas societárias que vão ser inventariadas e vão ser transmitidas para os herdeiros. Então, naquele momento, se a gente tiver 2 herdeiros, eles vão ser transmitidos 50% das cotas societárias para cada um dos herdeiros. E, naturalmente, ali, a gente pode fazer um procedimento bem mais simples, que é um inventário extrajudicial, desde que cumpridos os requisitos do inventário, e rapidamente você consegue transmitir a titularidade da empresa para os herdeiros, sem precisar de um movimento complexo e caro de transmissão desses imóveis diretamente para o herdeiro pessoa física. Porque se pensar que cada um dos herdeiros, nessa possibilidade de 5 imóveis, a gente teria que transferir, são 5 transmissões de imóveis para 2 herdeiros, que seriam 10 registros. No caso, a gente não vai precisar transmitir nenhum imóvel para ninguém. A gente vai precisar transmitir somente as cotas societárias. Então, é um planejamento que ele não gera problema, ele diminui o custo do inventário, ele diminui o tempo de realização do inventário, ele consegue orientar melhor o contrato social dessa empresa. Ele já pode até meio que substituir um testamento, porque a pessoa que faleceu, que é o titular da empresa, ela pode já determinar como vai acontecer após o seu falecimento e pode determinar também como vai ser a administração da empresa.